Capítulo 491, Um voto para quebrar a matriz. Tradução, do Corã Revisão, 0, Pedroso. Xuanwuji suspirou profundamente. Naquele momento, ele pareceu ser muito mais velho. Ele já tinha 1000 anos de idade. Se esse plano falhasse, isso significava que suas esperanças de alcançar o reino mar divino seriam escassas. Filho da puta! Nanyunwang olhou as bandeiras da matriz que estavam espalhadas e amaldiçoou em voz alta. Ele originalmente suspeitava que Xuanwuji estava tentando enganá-lo e só usava esse método para quebrar a formação da matriz como uma cortina de fumaça enquanto escondia o verdadeiro método de como abri-la. Mas, ao pensar mais nisso, ele percebeu que Xuanwuji não seria tão ingênuo ao ponto de pensar que um método tão ingênuo poderia esconder a verdade dele e do Abade Baimei. Em qualquer caso, Nanyunwang já havia decidido que não partiria se Xuanwuji ainda estivesse aqui. Comparado com Nanyunwang perdendo a calma, o Abade Baimei estava muito mais calmo, uma luz solene percorria pelos seus olhos. Na verdade, era relativamente fácil para ele avançar pelas etapas da destruição da vida. O grande templo Zen tinha um legado muito profundo e culto, além do fato de que as técnicas de cultivo budista e os mantras faziam com que o coração e a mente de alguém ficassem muito mais determinada e firme do que aqueles que praticavam pelo caminho demoníaco. Pelo menos, se ele entrasse em isolamento para atravessar as etapas da destruição da vida, ele não precisaria se preocupar com sua mente se perdendo em delírios. Quanto aos outros anciãos das etapas da destruição da vida das seitas pequenas, eles sorriam fracamente quando viram isso, se alegrando em ver os infortúnios dos outros. Era incerto que eles tinham alguma esperança de obter a raiz do nirvana do dragão, era suficiente ter obtido alguns medicamentos raros. Pelo menos, esta viagem não havia sido em vão. Se eles não conseguissem obter aquilo, então os outros também não poderiam. Mesmo os mestres da terceira etapa da destruição da vida das glorificadas seitas de 5º grau não tiveram uma colheita muito maior do que a deles. Pensando nisso, suas mentes ficaram muito mais tranquilas e mais agradáveis. Naturalmente, ninguém ousou revelar o que estava pensando sobre isso. Olhando para eles, parecia que todos tinham expressões pesarosas e sacudiam a cabeça enquanto suspiram, lamentando com arrependimento a falha em destruir a formação de matriz. Mu Fengtian parecia tranquila. Ela tinha um acordo com o grande templo Zen e seria de sua vantagem se conseguissem obter a raiz do nirvana do dragão. Mas, ela não possuía muita fé em tal acordo. Pelo contrário, Mu Fengtian pensou que era muito melhor se a raiz do nirvana do dragão nunca tivesse aparecido no mundo. Pelo menos haveria uma batalha a menos de vida ou morte. Se uma batalha realmente ocorresse aqui, ela não tinha ideia de quantas pessoas poderiam perecer. Se Lin Ming fosse apanhado na destruição, então isso seria ainda pior. Xuanwuji, Nanyunwang e o Abade Baimei ainda se reuniram em torno da dupla formação de matrizes norte e sul, não querendo partir. Quanto a algumas das outras potências nas etapas da destruição da vida das seitas menores, eles perderam a paciência e começaram a sair, procurando mais ervas espirituais ao longo do rio. Embora já tivessem varrido a área antes, isso não significava que não poderiam ter perdido uma ou duas plantas. Se eles pudessem encontrar apenas uma, então isso seria um grande benefício para sua riqueza. Seus pertences não eram de modo algum maiores do que os de uma seita de 5º grau. Velho ladrão Xuan, desde que seu método para romper a formação de matriz foi derrotado, você deve devolver os tesouros que você recebeu desse homem velho. Como a formação da matriz não pôde ser quebrada, Nanyunwang pensou que ele não iria sofrer uma perda tão grande se ele recuperasse os tesouros que ele deu a Xuanwuji. Neste momento, Xuanwuji já havia afastado sua aparência triste e de luto. Seus olhos brilharam com uma nova determinação. Uma perda é uma perda. Nanyun, o caminho para o reino mar divino a partir do reino núcleo rotativo é preenchido com inúmeras dificuldades e armadilhas.
Você achou que poderia ter sucesso instantaneamente sem pagar nenhum preço ou sofrer qualquer derrota. Que ridículo! Quando Xuanwuji riu, os olhos de Nan Yunwang ficaram frios. Ele olhou para Xuanwuji e disse friamente, então você tem outro jeito. A matriz está morta, mas as pessoas estão vivas. Os vivos não podem ser suprimidos por objetos mortos. Desta vez, se eu, Xuanwuji, não puder obter a raiz do Nirvana do dragão, então eu prometo nunca deixar o palácio imperial do Deus Demônio. Quando o Abade Baimei ouviu Xuanwuji dizer palavras tão valentes e determinadas, suas sobrancelhas levantaram. Oh! Sarchuan tem um método para destruir a matriz. Eu não tenho. Mas não importa quão esquisita seja uma formação de matriz, deve ter uma fraqueza e deve ter um suprimento de energia. Caso contrário, não teria durado tanto tempo. Se combinarmos nossas forças, poderemos destruí-la. Eu não acredito que não consigo romper essa formação de matriz. Se um ano não for suficiente, então vou passar 10 anos. Se 10 anos não forem suficientes, então vou passar 100 anos. Antes de chegar ao Palácio Imperial do Deus Demônio, já fiz planos para o pior caso. Eu fiz um juramento que quebraria essa formação de matriz. As palavras de Xuanwuji eram como uma bola de aço gigante que esmagava a todos. Obviamente, essas eram palavras verdadeiras faladas de seu coração. Nan Yunwang franziu a testa. Se fosse verdade que essa formação de matriz poderia ser quebrada com 10 anos de tempo, então ele não se importava em ficar aqui por 10 anos. No entanto, isso não era necessariamente verdade. Embora ele não tivesse muita compreensão em formações de matrizes, ele ainda sabia que uma formação de matriz avançada como essa era capaz de absorver a energia do céu e da terra dos arredores para complementar seu ciclo de energia. Se seus ataques consumissem menos energia do que a formação de matriz absorvia, então eles nunca poderiam romper essa formação de matriz. Quanto a ficar aqui por 100 anos ou mais, Nan Yunwang achou que ele ouviu uma piada. Ao invés de perder uma centena de anos em um resultado incerto, ele também pode sair para o mundo para procurar outras oportunidades de sorte. Além disso, quem diabos sabia se o mundo em colapso não se destruiria dentro de 100 anos? Se este mundo entrasse em colapso, então, muito menos ele, mas mesmo as potências no nível de imperador não poderiam sobreviver à enorme tempestade espacial que se seguiria. Amitabha. O Abade Baimei juntou as mãos e disse lentamente, este velho monge não imaginou que o coração de Sr. Xuan seria tão firme. Se você realmente tem essa intenção e espera alcançar o reino mar divino, esse velho monge também seguirá o Sr. Xuan por mais 10 anos. 10 anos depois, independentemente do resultado, esse velho monge partirá. Se nenhum de nós puder obter a raiz do Nirvana do dragão, então isso só prova que não estamos destinados a esse tesouro. Ouvindo o Abade Baimei dizer essas palavras, Nan Yunwang também hesitou. Agora ele não tinha mais nenhum outro caminho a seguir e tinha que esperar aqui. Se ele perdesse sua paciência e partisse com antecedência, Xuanwuji poderia realmente ter uma maneira de romper a matriz e depois que ele perdesse a raiz do Nirvana do dragão por isso, ele seria realmente um tolo. Pensando nisso, Nan Yunwang apertou os dentes e disse, bom? Então, eu também seguirei em sua jornada louca. Eu, Nan Yun, vou ficar até o fim. À medida que os 3 grandes mestres chegaram a um acordo, a expressão de todos os outros ficou tensa. Este palácio imperial do Deus Demônio era protegido por uma enorme formação de matriz. Não só isso, mas o caminho de volta era preenchido por armadilhas e marionetes. Sem esses 3 grandes mestres liderando o caminho, era impossível para eles sair. Se esses 3 mestres quisessem ficar aqui por 10 anos, isso significava que eles teriam que acompanhá-los por 10 anos. Se pudessem dividir os despojos, não se importariam muito. Mas era muito provável que eles nem iriam conseguir dividir uma única raiz secundária. O Abade Baimei corretamente adivinhou os pensamentos de todos. Ele disse,
todos, se vocês puderem nos ajudar, depois de romper a barreira, vocês serão reembolsados. Existem 2 raízes do Nirvana do dragão que devem ter cerca de 18 raízes secundárias. Este velho monge faz um juramento a Buda de que estas 18 raízes secundárias serão divididas entre vocês, de acordo com a sua força. Os mestres na segunda etapa da destruição da vida receberão raízes secundárias e os mestres na primeira etapa da destruição da vida receberão metade de uma raiz secundária. Se vocês concordam, então vamos trabalhar juntos. Pergunto-me se o Sr. Xuan ou o Sr. Nanyun têm alguma objeção a este plano. Quando o Abade Baimei falou, seus olhos lentamente percorreram sobre Xuanwuji e Nanyun Wang. Os 2 assentiram com a cabeça. Eles já fizeram tais acordos muitas vezes. Mas, esta era a primeira vez que o acordo não se baseou em qual força eles estavam por trás, mas apenas por sua própria força, parecia muito mais credível e confiável. Mas, muitas pessoas estavam murmurando interiormente, perguntando se eles seriam ou não jogados para o lado quando o tempo realmente chegasse. Os mestres das etapas da destruição da vida de seitas menores eram os mais preocupados com esse ponto. No entanto, eles não tinham nenhum outro plano melhor. Como eles tinham que ficar, eles também poderiam ajudar. Se não o fizessem, então esses 3 mestres poderiam começar a odiá-los. E se uma briga estourasse, os primeiros a sofrer seriam eles. Dessa forma, os 20 anciãos das etapas da destruição da vida expressaram a sua vontade de ajudar. Lin Ming estava sozinho em um canto distante, olhando tudo o que estava acontecendo. Ele sorriu tristemente em seu interior. Ele obviamente ficou feliz que o plano de Xuanwuji para atravessar a barreira defensiva foi um fracasso. Mas ele não ficou feliz por tanto tempo. Neste momento ele só podia forçar um sorriso. Nesse momento, era impossível para ele levar secretamente o tesouro. Quanto a ficar aqui por 10 anos, isso era uma piada para Lin Ming. Mesmo que ele soubesse que ele poderia obter a raiz do Nirvana do dragão, tivesse de ficar aqui por 10 anos, ele absolutamente não iria querer. Felizmente, Lin Ming não precisava se preocupar quanto à saída. A menos de 5 milhas de distância, havia uma matriz de transmissão convenientemente colocada. Esta matriz de transmissão estava em um local secreto, Xuanwuji provavelmente não sabia disso. Caso contrário, ele certamente escolheria essa matriz de transmissão para tornar seu futuro ponto de fuga. Estava mais perto e era muito mais segura. Para Lin Ming, o problema não estava em sair. O problema era, depois de que ele saísse, como ele lidaria com Lei Jingtian. Se ele não pudesse melhorar sua força, então o resultado não mudaria. Depois de chegar a esta etapa, Lin Ming teve a fraca fantasia de que ele poderia obter a raiz do Nirvana do dragão, não importava quão pouca esperança ele tivesse. Mas, não importa o quanto ele mentalmente pensou, não havia oportunidade para ele. Esta multidão de anciãos das etapas da destruição da vida havia vivido por muito tempo. Eles eram inteligentes, poderosos e muito mais perspicazes. Querer lutar com eles por tesouros era muito difícil. Xuanwuji disse, romper essa formação de matriz pode demorar muitos anos. Não nos apressemos demais. Uma vez que todos consumiram uma grande força, vamos descansar um dia e nos restabelecer à condição máxima. Em 24 horas, combinaremos nossa força e romperemos essa matriz. Quando Xuanwuji terminou de falar, ele se moveu para o lado e começou a meditar. Ao tentar destruir a formação de matriz a um momento, ele consumiu uma grande força. Nanyun Wang e o Abade Baimei também se prepararam para restaurar sua condição. Quanto às outras potências das etapas da destruição da vida, algumas começaram a meditar, algumas ficaram ociosas e algumas tentaram testar sua sorte em procurar mais ervas medicinais. Havia sempre alguns que tinham um pouco de compreensão em formações de matrizes e começaram a estudar esta formação de matriz antiga que cobria a raiz do Nirvana do dragão com grande prazer.
Todo mundo estava curioso, quem perderia a oportunidade de estudar uma formação de matriz antiga? Além disso, e se eles pudessem descobrir alguma maneira de abri-la? Em suas mentes, eles simplesmente estavam trancados do lado de fora de uma porta. Eles não tinham a chave, mas eles ainda podiam pegar um prendedor e mexer com a fechadura. Talvez eles pudessem descobrir o caminho para abri-la. Claro, na visão de Lin Ming, isso era simplesmente impossível. A probabilidade disso era negligenciável o suficiente para ser ignorada. Ele já tinha descoberto o método para abrir a formação de matrizes norte e sul e, silenciosamente, não ficou muito longe, parecendo como se estivesse vagando por aí. Esses anciãos das etapas da destruição da vida rapidamente se espalharam. Alguns deles estavam quase fora do alcance do jardim medicinal do Imperador Demônio. Lin Ming olhou de forma casual. Ele planejou ir ao lugar nas memórias do Imperador Demônio, onde a matriz de transmissão escondida estava. Ele não queria que uma bagunça acontecesse se ele descobrisse que a matriz de transmissão não funcionava ou estava fora de uso. Ele estava prestes a se mover quando ele ouviu um súbito som de chi, seguido de um grito e ficou instantaneamente chocado e surpreso. Milímetro. O que acabou de acontecer? Os outros anciãos das etapas da destruição da vida também ficaram imediatamente de pé. Xuanruji olhou para a direção do som, uma luz complexa brilhando em seus olhos. Não se sabia exatamente o que ele estava pensando em seu coração.